Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Que nós possamos, em nome do Senhor, falar um pouco do Evangelho. Que Deus nos abençoe e que possamos todos, nessa noite aí, ter paz, ter alegrias e conhecimento. Então, estou escrevendo aqui boa noite. Que Deus abençoe a todos. Conceda todas as boas energias dos nossos amigos espirituais, para que a gente tenha um congraçamento amoroso e de sabedoria bem interessante. Então, hoje eu vou falar sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Então, a gente vai falar do sacrifício mais agradável a Deus. A gente vai falar o arqueiro e a trave no olho, e nós vamos falar não julgueis para não ser julgados. Então a gente vai falar esse tema e a gente vai tentar entender um pouquinho aqui sobre isso. Então vamos lá. O sacrifício mais... É o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O sacrifício mais agradável a Deus, né? Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai-vos a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Senhor São Mateus, capítulo 10, versículos de 23 a 24. Então, ele sempre foi. Quando a gente for fazer alguma oferenda no altar, ou seja, a gente for fazer uma benevolência, a gente for se entregar para uma oração, a gente for fazer uma caridade, a gente for fazer alguma coisa que sai de dentro do nosso coração, que a gente for agradecer a Deus, enfim, qualquer coisa que saia dentro do seu coração, ele fala para você assim, né? Lembra, se você tem alguma coisa contra alguém, ou se alguém tem alguma coisa contra você. Então ele fala que o sacrifício mais agradável à de Deus é o perdão, é o reconciliamento. Porque não adianta nada você querer agradar a Deus, onde Deus e Jesus no Evangelho sempre falou, amai vós outros como a vós mesmos, né? Então nada mais justo do que você se reconciliar com seu irmão. Ou você dá a oportunidade do seu irmão se reconciliar com você. Porque muitas vezes tem algumas pessoas que querem o reconciliamento conosco e o nosso orgulho não deixa. Então, ele fala aqui que o sacrifício mais agradável aos olhos de Deus é o amor entre os irmãos. É a fraternidade entre os irmãos. É o reconciliamento quando há erros, há equívocos na nossa caminhada. Então, por mais oferenda que você ponha no altar, por mais que você entregue a Deus, Ele pede que você se reconcilie. E deixe os outros se reconciliar com você. Porque é bem interessante no sentido que nós queremos, às vezes, reparar algum equívoco, pedir um perdão, mas às vezes nós não abrimos uma porta para as outras pessoas fazerem isso. Então, se você se
tem que se reconciliar, deixe os outros se reconciliarem com você. Ponha seu orgulho de lado e deixe que os outros se reconciliem com você. Dê essa oportunidade aos outros. Então é bem claro aqui. Se, portanto, quando for se depor vossa oferenda ao altar, lembrar de que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltar a oferecê-la. São Mateus capítulo 5, versículo 23 a 27. Então, amar o nosso irmão, se reconciliar e deixar a pessoa vir se reconciliar com você, o amor entre irmãos, né? Esse é o sacrifício mais agradável aos olhos de Deus. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar por ele ser perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Então, na mesma maneira que nós pedimos, quase que com uma frequência bastante alta, perdão para os nossos erros, nós também temos que ter a humildade de perdoar aqueles que de alguma maneira tenham se equivocado com a gente. E às vezes a gente constrói toda um caminho para se fazer o perdão, né? Então, a gente faz um caminho para construir o perdão, mas a gente pode perdoar pelo pensamento também. Se por um acaso a gente não tem mais essa pessoa no mesmo âmbito familiar ou profissional ou na nossa vida, então também a gente vai ficar com esse trauma, né? Esse peso na consciência de não poder ter perdoado, como diz aqui, antes de se apresentar para ser perdoado, haver perdoado e haver perdoado e reparado o agravo que alguém tenha feito a algum dos seus irmãos. Então, seria injusto, né, a gente querer perdoar e não poder. Então, a grande notícia é que nós podemos fazer isso através do pensamento. Você pode fazer o perdão através do pensamento, emanado do seu coração. Perdão sincero, perdão sem condicionante. Então você pode, através do pensamento, eliminar essa mágoa de não ter perdoado, né? E pedir que, se você cometeu algum equívoco, né, através de um pensamento firme, forte, saudável, amoroso, caridoso, bem intencionado, para que também seja reparado de alguma forma. Então é possível fazer isso. Então, se não é possível encontrar a pessoa às vezes já está em um outro plano, não tenho mais contato, perdi, ou não me sentiria bem de uma maneira no primeiro momento, faça por pensamento. É possível, é válido, é viável e é agradável aos olhos de Deus. O pensamento é uma energia maravilhosa, é uma energia construtiva. O inverso também é verdadeiro, mas vamos falar aqui de construção. O pensamento é uma dádiva tão perfeita de Deus que nós podemos construir o perdão e reparar um erro através dele. Então ele fala, só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. O que adianta você ofertar a Deus várias e várias coisas, várias e várias orações,
se você tem um coração que não perdoa, se você tem um coração que não quer reparar um erro, a prece, ela se mancha quando você tem um coração expungido, ou seja, limpo de todo e qualquer pensamento mau. Do mesmo jeito, quando você tem o coração limpo, o sentimento limpo, a prece ela é limpa, o sentimento ele é limpo. Mas quando você tem, principalmente, uma falta de perdão, uma falta de ressentimento, uma falta de querer reajustar um erro que você já sabe que cometeu, a prece ela sempre esbarra nisso. Ela sempre pega um pouco disso. Então, por isso que ele fala que só então sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Então, toda vez que vamos conversar com Deus, em pensamento, em oração, num templo, num centro, numa ação de caridade, teremos que deixar todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Porque é o que eu falei, quanto mais puro é o seu pensamento, mais puro é o seu coração, a prece ela é mais pura, ela irradia mais. Quanto mais você tem isso, existe um efeito benéfico, não tenha dúvida. Mas ela sai carregada, ela sai manchada. A prece sai sem toda a energia, não sai brilhante, porque esse sentimento mancha os nossos bons pensamentos, mancha as nossas preces, os nossos atos, porque esse é o sacrifício mais agradável a Deus. É ter paz no coração do seu irmão, é amar o seu irmão incondicionalmente. Mais uma vez, nas nossas palestras eu falo, se é fácil? Não, mas é muito difícil. Mas temos que começar. Temos que fazer o exercício do pensamento, temos que fazer o exercício do perdão. É exercício. Se nós não fazemos exercício, nós não nos tornamos fortes. Então temos que exercitar isso. Não é fácil, é como eu sempre falo, nós não vamos acordar do dia para a noite falando, não, agora eu sou perfeito, agora eu perdoo, agora eu ofereço minha face direita para bater a esquerda. Não, isso não vai acontecer. Cada dia nós temos que botar um pouquinho da nossa energia nisso. Aí nós vamos construir, através do tempo, isso. Então, não existe o tempo mágico. Não, eu vou acordar, não, a semana que vem, não existe isso. Todo dia você tem que praticar, todo dia você tem que fazer. São vários e vários anos, várias e várias encarnações que nós temos que praticar isso. Não vai existir o tempo mágico, não vai existir o virar de chave. Isso é uma construção no seu espírito. Então pratique isso. Faça isso como um exercício. Pratique isso, faça a prática disso. Errou, não tem problema, volta atrás, tenta consertar. Hoje eu não acertei, mas amanhã eu acerto. Amanhã eu vou estar mais forte para acertar. Mas tem que fazer, tem que praticar, tem que exercitar. Perdão, a caridade, o amor. Isso é exercício. Eliminar o orgulho é exercício. Ser humilde para aprender é exercício. Tudo isso nós temos que exercitar no nosso espírito. Não existe tempo mágico. O tempo é nós que fazemos. Ele acontece aqui e agora. E aí ele fala, só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis que ensina Jesus por essas palavras. Deixai a vossa oferenda junto do vosso altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Então, é o exercício, é a pureza, que você encontra Deus. Então ele fala, agora um outro tema, o arqueiro e a trave no olho. Como é que vedes um arqueiro
no olho do vosso irmão quando não vedes uma trava no vosso olho? Então ele fala, arqueiro é um cisco. Então a gente consegue ver um cisco no olho do nosso companheiro, mas a gente não vê uma trave, um poste no nosso olho, né? A gente é muito bom para apontar o erro dos outros, né? Da família dos outros, dos filhos dos outros. Mas nós não conseguimos enxergar os nossos. Então, é o que ele fala. Né? Nós conseguimos ver um cisco nos olhos dos outros, mas não vemos um poste dentro do nosso olho. Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um arqueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Então, às vezes a gente quer corrigir erros, né? Que devemos corrigir erros, né? Mas no sentido da humildade, de aprender, de fazer a pessoa aprender, no sentido amoroso. Mas não no sentido de falar, você erra, eu não erro. Né? Eu estou num patamar, então, acima de você. Então ele fala aqui, ó. Deixai-me tirar o arqueiro do teu olho, vocês que têm de uma trave, né? Então, cuidado com as colocações que a gente faz para uma pessoa que comete um erro, porque muitas vezes a gente comete aquele erro na próxima esquina. É muito mais fácil criticar do que ajudar, né? Eu sempre tenho esse é um lema meu, é meu. As pessoas falam assim, a minha crítica é construtiva. Eu sempre acho que não tem crítica construtiva. Crítica é crítica e construção é construção, né? Então você pode fazer a construção da pessoa de um equívoco construindo, né? E a crítica tem que ser muito inteligente. A crítica ela tem que ter um saber muito doce para que você faça de uma crítica uma situação favorável. E eu garanto que poucos de nós temos esse grau. Então, criticar é muito difícil. E quem recebe a crítica é mais difícil ainda. Então, eu sempre toco a palavra por construção. Construir uma solução, construir um aprendizado. Então, eu nunca uso crítica construtiva. Falo, vamos construir um aprendizado juntos, né? Vamos fazer uma construção. Vamos entender onde houve equívoco e vamos fazer a construção. Porque nenhuma crítica ela é muito bem aceita e nós não sabemos, com certeza, fazer uma crítica na dimensão que ela tem que ser feita. Então, os comentários, às vezes, eles não atingem o nosso objetivo. Então, acho que a gente deveria sempre construir uma solução, apagar um equívoco e construir um acerto. Minha opinião. Então, ele fala aqui, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então vede como podereis tirar o arqueiro do olho do vosso irmão. São Mateus, capítulo 7, versículo de 3 a 5. Então, está no Evangelho, inclusive ele chama de hipócritas. Claro, talvez naquele passado, hoje eu acredito que a gente consegue já ter um discernimento sobre isso, mas não são todas as pessoas, mas ele fala claramente, tirai primeiro do vosso olho. Então, vede como podereis tirar o arqueiro. Então, às vezes a gente critica e faz o mesmo erro. Né? Então, é uma hipocrisia. Então, a gente precisa consertar esse erro em nós para a gente alçar o direito de querer construir a solução numa outra pessoa, né? E talvez o nosso nível de atuação social, escolar, empresarial, a gente não vê isso, mas existem outros níveis sociais que isso realmente é uma grande constante, né? A pessoa está criticando e está fazendo o pior. Mas que sirva de lição para nós mesmo nas pequeninas coisas, né? Então, antes de gritar, de criticar, né?
vamos construir uma solução juntos, né? Vamos fazer o equívoco ser um aprendizado, né? E nós podemos fazer isso independente de grau, independente de cultura, independente de escolaridade. Como eu falei na palestra passada, todos nós temos um grau de inteligência suficiente para ensinar e para aprender, né? Outro dia eu estava falando com um amigo meu aqui no telefone e a gente estava discursando sobre esse tema de aprendizagem. Eu falei, eu moro no prédio aqui no Bonfilhão, no 10º andar. E os lixeiros, né, os coletores, aliás, desculpe, os coletores de materiais recicláveis, de lixo, eles vêm aqui todo dia em volta de 10, 10 e meia e tal. Acho que é 3 vezes por semana, eu não me lembro bem. Eles vêm com noite quente, com noite fria, garoando, chovendo, com pandemia, sem pandemia, eles estão aí. Eu não vejo eles descer do caminhão sem dar um sorriso, sem estar brincando entre eles, né? Sem estar conversando alegremente, cumprimentando o porteiro, enfim. Olha a lição que eles dão para mim, pelo menos. Estou no apartamento, às vezes reclamando, às vezes... estão lá, no meio da pandemia, da chuva, da garoa, do frio, do calor, estão lá, coletando os recicláveis, brincando entre eles, dando risadas, felizes. Eles não estão ensinando alguma coisa? Então, por isso que eu falo, todo mundo pode ensinar e pode aprender. Todo mundo pode aprender e ensinar. E a lição que eles dão é uma lição maravilhosa. É uma lição cristã, né? Que aquele, como eu também falei numa palestra, aquele que vê com os olhos de enxergar, vê isso uma lição. Mas aquele que abre a janela e só vê um coletor, realmente não viu com os olhos de ver, né? Não viu com os olhos da alma, né? Então eu sempre falo, a gente sempre tem um bom exemplo. Sempre tem um bom exemplo. Então, antes de a gente tirar a trave do erro do outro, vamos ver se a gente não comete aquele erro. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal que está em nós, para julgar-se a si mesmo. Fora preciso que o homem pudesse ver o ser interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio e considerar uma outra pessoa e perguntar. Então ele fala aqui assim, né? Uma das insensatezes da humanidade, que a gente só consegue ver o mal nos outros e não consegue ver o que está dentro de nós. Então é muito difícil a gente se julgar, a gente ter o hábito de se julgar como julga os outros. Então ele fala, se tivesse um espelho, ou melhor ainda, de certo modo, saísse o Dalto do Dalto, né? Falasse, aquele lá é você, veja como é que você age. Né? Então ele fala aqui, transportar para fora de si próprio. E isso é um exercício que a gente pode fazer. Esse é um outro exercício que a gente pode fazer. Né? Tenta sair de você e enxergar como é que você age, como é que você fez, né? Como se fosse, se você fosse a pessoa que recebeu as ações que você fez naquele dia. Né? Não, fiz ações caridosas, bacana, você vai se sentir de um, não, eu gritei. Então procura sair de você e falar, bom, aquela pessoa de hoje, ela fez essas ações. Se eu tivesse recebido as ações, né, que eu fiz para mim mesmo, mas como uma outra pessoa, como eu me sentiria? Esse é um exercício bacana que a gente pode fazer. Então ele fala, que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente é o orgulho que induz, olha o orgulho outra vez ali, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto morais quanto físicos, né? Então ele fala aqui, é o orgulho que induz o homem a amenizar, né? A ser light, né, com os nossos defeitos morais, físicos, né? Para nós usamos um peso, para os outros é outro peso, né? Para nós somos bem leves, bem superficiais, para os outros a gente pega pesado. Então ele fala aí, né? O que pensaria se eu visse fazer alguém o que eu faço, né?
Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente, ou seja, com muito amor e com muita benevolência. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um do outro. Então a caridade vem do coração, né? A caridade que vem para ser analisada, discursada, vista, né? Valorizada, premiada, é uma caridade orgulhosa. Nós devemos fazer a caridade com o único intuito de amar o nosso irmão. Único. De amar nosso irmão e ajudar nosso irmão, né? Então ele fala caridade modesta, simples e benevolente, né? Então, também, isso é uma coisa que a gente tem que se policiar muito, mas muito mesmo. Caridade de uma palestra, de uma palavra, de um alimento, caridade com amor. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades? Possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para ressaltar em outrem o bem em vez do mal. Né? Então, se nós temos um hábito da presunção, ou seja, de julgamento, né? Nós não estaríamos ajudando ninguém. Porque ele fala que para você não pode ter uma personalidade presunçosa para você querer ajudar alguém. Aí entra aquela palavra que a gente também já falou da humildade, que é você querer ensinar para fazer a pessoa aprender. Porque você pode querer ensinar para a pessoa não aprender. Você tem que ensinar para a pessoa aprender. E isso demanda tempo e paciência, né? E você pode falar de uma maneira que é para a pessoa não aprender, para você ter sempre um degrau a mais. Eu acho que não é o nosso caso, mas fica o alerta. Por isso mesmo, porque o pai de muitos vícios é orgulho, e também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel quase de todas as ações humanas. Essa é a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como o principal obstáculo do progresso, o orgulho através daí, né? Então a gente com orgulho a gente nega muitas das virtudes em quase todas as ações humanas, e a razão que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo. Então você vê que a coisa é o nosso divisor, é o orgulho, né? Que Jesus combatê-lo, que é o principal obstáculo do progresso. Então aqui a gente tem não julgueis para não serem julgados. Então aqui atire a primeira pedra aquele que nunca estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não serem julgados, porquanto sereis julgados conforme houver de julgar os outros. Então, a mesma medida que você julga os outros é a mesma medida que você será julgado, né? São Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 2. E aí, aqui, eu não vou falar, mas aqui está a história da mulher, né? Da Maria Madalena, né? Em que ele fala, né? Que pedem a opinião dele se vai apedrejar não, e ele fala, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Isso é muito emblemático até hoje, né? E essa é uma frase que a maioria das pessoas falam, né? Fala, né? Mas julga. Então aqui, ó, levando, perguntou Jesus: mulher, onde estão os que te acusaram? Depois que ele falou quem não tem a primeira pedra, quem não tem pecado que não tire a primeira pedra, não ficou ninguém. Ninguém te condenou? E ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. São João capítulo 8, versículo de 3 a 11. O que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: que nós
numa situação paralela a essa, ou semelhante a essa, né? A gente deveria, às vezes, estar levando algumas pedradas, mas Jesus falou que não, né? Ele não te condena. Jesus não te condena para nada. Ao contrário, a frase que eu quero deixar aqui, ó, eu também não te condenarei. Vai de futuro e não tornes a pecar. Então, se cometemos um equívoco, um erro, cara, não seja cruel no julgamento com você mesmo. Levanta a cabeça, vá e de futuro não tornes a pecar. Pegue, às vezes, o seu equívoco, o seu erro como um aprendizado e não como uma ferramenta para ficar te martelando a cabeça. Porque Jesus disse aqui, né? Vá de futuro e não tornes a pecar. Então, o grande mérito, a grande virtude espiritual é você cometer um erro, saber que você cometeu um erro e não fazer mais o erro. Se chama aprendizado. Eu aprendi com o meu erro. Então você não deve ficar se autoflagelando. Inclusive tem uma passagem no Evangelho que fala: pratique o auto-perdão. Você tem esse direito, pratique o auto-perdão, porque Jesus falou isso. Então eu também não te condenarei, vai-te de futuro e não tornes a pecar. Pegue o seu erro e faça desse erro um aprendizado e siga a sua vida para frente. Seja feliz, você aprendeu. Né? Então ele fala, essa sentença faz a benevolência um dever para com os outros. Então aí também vem um aprendizado bastante interessante, é o seguinte, você não quer ser apedrejado, então não apedreje os outros. Perdoa, ensina, mostra o erro, mostra o caminho do acerto. Então, do mesmo jeito que a gente não quer ser apedrejado, não jogue pedra nos outros. É o que ele fala aqui, ó. Atire-lhe a primeira pedra aquele que não tiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz a benevolência um dever para nós outros, porque ninguém é que não necessite para si próprio de um perdão, de um ato de bondade, de um ato de carinho por um equívoco. Bom, eu adiantei, fiquei um pouco além do tempo, mas eu acho que hoje tá bacana. A gente conversou bastante, eu falei bastante, e tem mais algumas 2 ou 3 aqui, mas eu só vou falar mais essa, porque essa eu acho que fecha bacana. A censura de conduta de outrem pode obedecer a 2 modelos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem desculpa nunca esse último propósito, ou seja, sempre faça do erro para construir a pessoa e não para destruir a pessoa, né? Não tem desculpa por esse último propósito, né? Que é desacreditar a pessoa que errou. Só há maledicência e maldade. Então, quando você pega um equívoco de uma pessoa e dá uma pedrada nela, né? Você faz um apedrejamento moral, crítico, né? Ruidoso. Tá aqui, ó. Só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável, constitui mesmo, é louvável mesmo, que em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar, e por que não ser assim? Jamais na sociedade se reprimiria o mal. Claro que você tem que reprimir o mal, mas reprimir o mal no sentido, como eu falei, de construção, de construir a pessoa, de mostrar, houve um equívoco, este é o caminho do acerto, e vamos construir essa solução do acerto juntos. Isso é amor, porque você está fazendo com que essa pessoa evolua e não tenha mais mágoas. E pratique o auto-perdão. Eu falo para ele, se você errou, pratique o auto-perdão, porque eu estou te ensinando o caminho. Então, claro que nós devemos reprimir o mal, mas reprimir o mal no sentido de fazer a pessoa crescer, de fazer a pessoa ser feliz.
dela se livrar de um fardo, falar, não, eu acertei, eu consegui, eu estou indo para frente. Então, claro que a gente tem que fazer isso com o mal, mas fazer o mal, reprimir o mal com amor, com caridade, querendo que a pessoa vá para frente, que a pessoa se levante, que nós construímos a pessoa, construímos uma solução para ela. E ele fala, se você dá pedrada na pessoa, você machuca a pessoa, moralmente, espiritualmente, né? A gente não tem a noção do que é uma crítica mal feita, por isso que eu falei que não gosto da crítica. A gente não tem noção do que é uma crítica mal feita, do que apontar um erro de uma maneira ruidosa. Nós causamos traumas psicológicos nas pessoas que vão por anos isso, principalmente nas crianças. Por isso que a psicopedagogia é muito importante, né? Então a gente causa traumas que ficam por um bom tempo, principalmente nas crianças. Então, muito cuidado quando fazer a repreensão a uma criança. Vamos fazer a construção do acerto, né? Vamos fazer a pessoa construir o acerto. Isso é importante. Esse é o nosso papel como espírito, como pessoa que fala em caridade. De maneira que eu vou deixando o meu boa noite. Que tenham todos um bom final de semana, que Deus abençoe a todos, que os nossos amigos espirituais de luz nos visitem durante o nosso sono reparador e construam na gente todas as soluções que a gente precisa para um amanhã melhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos, que Deus abençoe e nos proteja. Amém.